Ensina-me, Pai, a viver de acordo com a sua palavra, no seu padrão, no seu modelo, na sua forma, segundo a minha nova natureza, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e poder influenciar e impactar essa geração. Eu não quero mais viver do jeito que eu quero ou penso. Eu quero viver do seu jeito, que é o melhor. Eu quero e decido influenciar esse mundo com o teu amor. Ajuda-me a ser uma mulher movida pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui hoje nesse encontro nosso Movidas pelo Espírito Santo num tema especial. Movidos, não vou falar movidas porque eu estou aqui com homens, mas é para homens também, movidos pelo conhecimento. E hoje eu e o pastor Wellington, nosso pastor querido da nossa igreja, a unidade lá em Caxias, nós vamos estar entrevistando um casal muito querido, que vai compartilhar conosco experiências muito grandes sobre esse tema que é aqui hoje, a palavra colocada em prática. Como é importante, né? Sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas eu vou apresentar o casal. Primeiro eu vou falar, pastor Wellington está aqui me acompanhando. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. É uma honra, uma alegria enorme a gente estar aqui nesse momento tão agradável, falando de coisas que Deus tem feito, né? Então, é uma honra, é uma alegria. E a minha oração, a nossa oração, que a gente estava fazendo aqui antes, é que alcance o coração de cada um que está participando dessa live, o coração seja alcançado por tudo aquilo que vai ser falado aqui, a palavra de Deus, né? Desculpa, isso aí. Então, vamos apresentar. Vou te pedir, pastor, para apresentar, porque você está mais pertinho deles do que eu. Tá bom. Esse casal é um casal muito amado lá da nossa igreja em Caxias. O Marcos e a Ana Paula, que a gente carinhosamente brinca lá e fala que eles são nossos ministros do turismo, né? Quem quer fazer um passeio, então é só falar com esse casal que eles armam aí, eles esquematizam todo o passeio, então eles são um casal muito amado, uma família, né? Muito amada nossa lá, o Marcos e a Ana Paula. O que você foi fazer lá em Caxias, Marcos? Fui ser feliz em Caxias. Olha aí, tá vendo? Ser feliz em Caxias. Isso aí. Tem sido uma benção. Então, isso aí, já apresentamos. Pode dar aí boa tarde para o pessoal, Ana Paula. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês e vai ser benção. Vai ser benção, né? Isso aí. Aquela lá. Então, gente, esse tema de hoje, né, tem muito a ver sobre esse bloco nosso que nós chamamos de movidas e movidos pelo conhecimento, que você vai saber um pouquinho sobre a nossa escola, Atos, né? E o pastor Wellington é hoje o nosso diretor dessa escola. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar bastante hoje e vai ter oportunidade de um dia poder entrar nessa escola, né? Ou presencialmente ou até, né, no futuro online, tá? Em breve. Isso aí. Mas muita gente que nos assiste já são pessoas conhecidas nossas, são membros, são pessoas que nos acompanham e sabem que nós temos esse bloco. E esse tema hoje é muito, muito importante, a palavra colocada em prática. E nós vamos pegar aqui um versículo base para a gente começar, né? Que todo mundo conhece. Tiago falando no capítulo 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Agora ele fala uma coisa interessante. Enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente não pratica o que a gente tem aprendido, a gente vai só acumulando conhecimento, tipo assim, enchendo, né? Vamos enchendo. Que coisa boa. Vou aprender mais, vou fazer mais. E a gente vai acumulando. A gente está se enganando porque a gente não está colocando ele em prática. O que adianta tanto conhecimento sem a prática, né? Sem colocar em prática? E eu estava lembrando da passagem que Jesus diz assim, quando ele fala do homem prudente, né? Daquela casa construída na rocha e a outra na areia. Sim. Todos tiveram as mesmas lutas, tempestades, tiveram ventos, que é o que eu e você passamos. Tudo a mesma coisa. Mas uma foi construída nessa rocha.
Mas ele diz que aqueles que ouviram e praticaram. E a diferença maior ali é que todos ouviram, mas aquele construtor prudente, naquela casa firmada na rocha, colocou em prática. E aí pôde vir os ventos, pôde vir as tempestades, que é o que nós passamos, né? Vamos falar hoje um pouquinho de algumas tempestades que vocês passaram, mas vocês estavam, graças a Deus, firmados na rocha e puderam ter a oportunidade de colocar em prática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da revelação da palavra de Deus, os efeitos da palavra praticada na própria vida e na vida de outros, né? Como é importante esses efeitos, a importância de saber o que Deus diz a nosso respeito, né? Saber quem nós somos em Cristo Jesus, que muda toda a situação, saber quem Ele é como nosso Pai, em primeiro lugar, né? Quem Ele é e não que a gente pensa que Ele é ou aquilo que disseram que Ele é, né? E a última coisa é a experiência da paz. Uma vez que essa confiança é colocada em prática, o resultado da justiça, o resultado da palavra é paz, né? E descanso. E isso tem muito a ver com a história do Marcos Roberto, né? Marcos Roberto e da Ana Paula, né, pastor? Isso. E o pastor Wellington teve essa oportunidade de conhecê-los mais. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso, sobre eles. O Marcos e a Ana chegaram lá na igreja, mas a história se mistura com a história da igreja, né, mas fundamentalmente com o ensino, que é o ensino que é dado, né, trazido através da escola Atos, que não é a escola, mas é a palavra que é ensinada. Isso faz toda a diferença. Não é a escola, gente. E a escola é uma bênção porque a escola, o objetivo é trazer um ensino, mas te levar a uma prática daquilo que está sendo ensinado. Então, são matérias práticas. De repente, você tá aí e não conhece a Escola Atos, vai lá no site atos1.com.br ou escolaatos.com.br. Sabe, as matérias são práticas. Realidades da nova criatura. Estou com a professora aqui do meu lado, minha professora. Então, você sabendo quem você é, a partir disso daí, como é que você vai agir? Fundamentos da fé. Uma vez que você entendeu a fé e como ela opera, ótimo lá que dá essa matéria, como é que você opera? Então, é isso daí. Então, Marcos e Ana Paula, né, eles fizeram a Escola Atos, né, e eles tiveram, obviamente, como a pastora falou aqui, a Bíblia diz, né, tem tempestades. Você pode estar construído, a diferença é onde a gente está construído. Então, Marcos e Ana Paula, eles têm história, eu lembro no final do ano, né, Marcos? Você dando testemunho lá. No final do primeiro ano. Exatamente. Aí a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: vocês já eram cristãos? Sim. Vocês já eram cristãos de longa data. Mas vocês fizeram a escola. O que mudou? O que houve de diferença? Olha, eu diria, Ana Paula nasceu, né? Nasceu num lar cristão. Eu me converti aos 21 anos de idade. Eu tenho 44 hoje, então já tenho um tempinho bom de estrada, caminhando com Cristo. Mas respondendo sua pergunta, antes da escola, eu, por diversas vezes, hoje posso dizer isso, com os olhos abertos, de que eu, de forma inconsciente, né, porque existem duas formas de você fazer alguma coisa, né? De forma dolosa, eu quero fazer, e de forma culposa, você fez sem ter intenção. Então, hoje eu posso dizer que eu era um crente que relativizava o poder da palavra. Tá? Fala aquele monte, mova-se, ele se move. Então, mas dependendo do tamanho do monte, sabe? Eu creio que boa parte da igreja fica por mais se, coloca um se ali. Se Deus quiser, se. E a escola trouxe para mim essa plataforma de entender de fato, de verdade, o que é a fé. E meu pastor repete isso em Caxias o tempo todo, que é a palavra. Amém. O que é a fé? Fé é certeza. Então, a escola me fez ter essa clareza, sabe? De que a palavra de Deus, ela é baseada em fé, e fé é certeza. Então, hoje nós temos essa certeza, sabe? De quem somos em Cristo, nossos direitos em Cristo. E a escola trouxe essa revelação, que foi assim um pilar para nós, eu diria. Entendi. Amém. E você, Ana?
Então, eu sempre fui, né? Graças a Deus, eu tive o privilégio de sempre crescer realmente na igreja. Mas, assim, para mim, a diferença da escola foi, assim, a palavra pela palavra. Porque a gente conhece a palavra, eu digo assim por mim, eu conheci a palavra, mas eu sempre, tem as circunstâncias, tem o que aconteceu com fulano, com ciclano, e a gente vai pegando isso como se isso fosse a verdade. E, na realidade, a verdade é a palavra, né? Isso. A gente vai deixando a palavra e vai crendo no que a gente está vendo. Sim. Esse era o meu erro, né? Esse era o meu erro. Então, a escola para mim foi isso, a palavra pela palavra. Você está na palavra, não importa a circunstância, não Isso importa aí. o que está acontecendo, vai acontecer o que Deus quer e a gente sabe o que Ele quer pela palavra. Uau, olha, isso aí que você falou é tão importante, sabe por quê? De um modo geral, vivemos na igreja, nascemos na igreja, e a gente tem uma concepção errada da palavra, do próprio Deus, né? Às vezes, mesmo por experiência, você viu, orou tanto por uma pessoa, e ela não foi curada, né? Ou então, aquilo que teus pais passaram para você, aquilo que você já está na caixa ali encaixado. Ou então, Deus é bom, mas por que acontece tanta coisa ruim? E a gente não vai na palavra, que ela é imutável e ela não volta vazia, e crê na palavra. Eu gosto de uma expressão que o John Bevere fala, que nós lemos o que cremos, mas não cremos o que lemos. Olha só, eu por muitos anos, acredito que seja vocês, eu lia o que eu cria. Tipo assim, isso aqui eu creio. Essa parte aqui, Não é bem assim. já não cheguei lá. Não, isso aí é muito utópico, isso é muito, muito etéreo. Olha de forma seletiva. Né? Exatamente. Mas agora você crê no que você lê, crê no que você está lendo. A veracidade, a imutabilidade da palavra, o poder da palavra. Jesus falou, minhas palavras são espírito, são vida, né? E ela é poder. Então, a gente perdeu isso. Eu perdi isso durante muitos anos. Porque eu lia a Bíblia de capa a capa todo ano. Mas era só um check. Eu sabia de cor vários versículos. Mas esse AC e DC, que é antes de Cristo, depois de Cristo, acabou sendo para mim uma palavra sem querer, gente, enaltecer a nossa escola, porque eu nem fiz aqui, eu fiz fora, mas é AE e DE, a minha vida. É antes da escola e depois da escola. AE e DE. Claro que antes de Cristo e depois de Cristo nós mudamos. Estamos em processo de santificação e estamos sendo transformados a cada dia. Mas isso que vocês vão falar, desculpe, o que vocês vão falar, eu experimentei, o pastor experimentou e todos que fizeram. Né? Aí vamos para uma segunda pergunta aí. E é legal dizer, assim, quem está assistindo aqui, que a escola, ela não é para a Academia da Fé, não. A escola é para todos. É para o reino. É para o reino de Deus, exatamente. Interdenominacional. Muitas pessoas, né? A gente já tem 28 anos com essa escola e milhares de pessoas já passaram ali. E pessoas até de outras religiões, né? E isso, e a pessoa vai lá, é para ouvir a palavra, para ser anunciada, ensinada para todos, não é isso? É a ordem de Jesus. Então, a escola é para... De repente, você está se perguntando, será que eu posso fazer essa escola? Sim, você pode fazer essa escola. Então, no final do ano, a gente vai abrir vagas para presencial. E quando a pessoa pensa em escola, acha assim, será que eu vou conseguir, né? Será que tem que ler livros? Mas tem prova? Mas eu não vou conseguir. Quanta gente desiste porque acha que não vai conseguir. E é tudo tão simples, né, pastor? Tão prático. Agora, uma vez que a gente é chamado ao entendimento, a gente também é chamado a uma prática, né? A prática. E aí, de forma prática, como é que foi o dever de casa aí de vocês aí? O que chama mais atenção que vocês querem trazer para a gente? O dever de casa. Nós fizemos a escola em 2024. Começamos o primeiro ano, né? No primeiro... Como você acabou de dizer, para quem está ouvindo, é realmente uma escola, como funciona uma escola. Então, começamos o primeiro ano ali, em março de 2024, né? Começa ali o ano letivo. Beleza. E para chegar na escola, eu tenho que voltar um pouquinho. Como eu disse, eu conheci a Cristo com 20 anos de idade. Entendeu? E antes de conhecer a Cristo, eu tinha sido um menino muito levado, sabe? Fiz umas bobagens por aí. Então, quando comecei na escola, eu já... Fazia 6 para 7 anos que eu tomava remédio controlado para controle de ansiedade. E a Ana Paula
vivemos juntos literalmente 24 horas, porque somos casados, trabalhamos juntos. Então, essa questão da ansiedade, na verdade, ela foi o primeiro diagnóstico que deu foi ela. Porque ela falou, cara, tem alguma coisa errada com você. Porque eu sempre fui assim, muito tranquilo para resolver as coisas e tal, eu estava totalmente diferente. Enfim. E aí fomos procurar ajuda médica e tal, e é isso aí, você tem ansiedade, está caminhando para uma depressão. Então, assim, você quem quer receber uma notícia dessa? Você fica quebrado com aquilo. Enfim, e aí aquela coisa toda, receitou a medicação e o médico ele me deu uma sentença. Me deu uma sentença, que aquilo para mim, de forma pessoal, assim, foi muito duro. Porque quando eu digo que eu já aprontei um bocadinho antes de conhecer a Cristo, na minha conversão, eu recebi um presentaço de Deus, assim, que foi uma libertação incrível. Eu conheci a Cristo, era um camarada de 21 anos de idade que fumava 2 maços de cigarro por dia, me drogava, bebia e tudo, e Cristo literalmente me lavou minhas vestes, assim. Então eu sempre disse isso com muito orgulho. Ontem mesmo, né, estava na academia, recomeçando os treinos, fui fazer uma avaliação, e respondendo aquele checklist, você bebe, você fuma, você... Eu não consigo só dizer, não bebo, não fumo, mas tem um testemunho ali. Cara, já fiz tudo isso. E tal, mas aí conheci Jesus e tal. E há 20 e poucos anos, nada. Eu falei, não, nada, entendeu? Porque Jesus liberta de verdade. Então, quando o médico falou para mim, você vai ter que tomar uma medicação para o resto da sua vida, eu não vou dizer que eu tive ali uma crise existencial, coisa do tipo, não. Mas que eu fiquei muito triste. Eu nunca duvidei do poder de Deus. E ninguém me contou que eu fui liberto. Eu sei que fui liberto. Então, assim, como assim? Ficar preso, né, ao medicamento. A libertação que a palavra mostra para nós, qual é? Faraó, lá vem Faraó, atrás do povo. O povo atravessou o mar, e Faraó não vai, vou ajustar o GPS para eles irem para outro canto, vocês vivem para lá. Mas vai viver com medo. Pô, será que volta? Não. A libertação que Deus dá é essa, é você olhar e ver, tá vendo? Acabou, né? O que te oprimia? Acabou. Completa, né? Isso. E é isso que eu vivia. Então, ali, eu cheguei na Atos com esse meu espinho na carne. Mas a gente justifica também, né? Que a gente fala dos males, esse é o menor, né? Por tudo que tu viveu, podia estar muito pior. A gente vai justificando. Não só justifica, mas como a Ana Paula falou agora, com muita propriedade, agora há pouco. A palavra é a palavra. Não devemos ser guiados, levados por circunstâncias. Escrito, né? Porque eu lembro que na época, aí, logo que foi diagnosticado, eu conversei com um líder na época, um pastor amigo, e falei, né, o que estava acontecendo e tal. Aí ele, conhecendo a minha história, falou, cara, você está no lucro, que esses anos todos. Tanta gente aí nunca fez nada, metade do que você fez. E toma esses remédios. Tá, só um remedinho. Ainda tá bom para você. Caramba. Então eu cheguei na Atos com aquela coisa, eu sei que Jesus cura, sei que Jesus liberta, porque eu já vivi isso. Tá, mas isso aqui... Então, eu já havia me conformado com aquilo. Não estava feliz com aquilo, mas já havia me conformado. Sim. Não, é assim mesmo. Né? Como meu amigo mesmo falou, tá? Uma pessoa bem mais experiente, caminha com Cristo. Antes de eu nascer, o homem já andava com Deus. E é isso. Então, eu me justificava da seguinte forma. Pô, por tudo que eu fiz, eu dizia isso. Estou né? no lucro. Eu estou no lucro. Eu dizia isso. Eu estou no lucro. Beleza. Aí começa Atos. E aí você começa a ouvir, poxa, em relação à saúde, qual o desejo de Deus a respeito da saúde? E aí ninguém diz para você o que viveu. Abre a palavra e mostra. Jesus, ele andava onde ele estava, o doente chegava nele, o que acontecia? Era curado. Tem uma passagem. O endemoniado chegava nele, o que acontecia? Era liberto. Logo, qual o desejo de Deus? É curar, é libertar, salvar. Então, assim, eu confesso que no início a Atos começou a bugar a minha cabeça, porque eu sempre abracei, até pelo meu testemunho de conversão, sempre abracei essa fé radical, entenda o radical, de você crer sem duvidar. Sim. Só que, assim, eu não tinha... Duvidava sem perceber. Eu ficava pensando, encontrei essa palavra agora aqui. Onde está essa tribo? Cadê esse povo aqui? E ali na Atos eu encontrei isso. Encontrei na Atos exatamente isso. Um povo que cria na palavra de Deus sem reservas. Jesus cura? Cura.
Como ele cura? Não sei, mas ele cura. Fica aí que você vai ser curado. E eu comecei a me alimentar daquela palavra. E aí, o que a palavra de Deus diz a respeito da ansiedade? Não andeis andeis Não ansiosos. andeis por coisa alguma. Ei, Marco, lança sobre mim tua ansiedade, cara. Eu comecei a meditar nisso, mastigando aquilo ali. E sempre ouvindo. O que a palavra diz é o que a palavra diz, a palavra. Tá escrito, Então é o eu que comecei. vai. Não. Houve uma mudança de mentalidade, no sentido de que, à medida que eu não confiasse 100% na palavra de Deus, eu estava, na verdade, negando a Cristo. Na minha cabeça era isso. Porque como é que eu ando com ele e não confio 100%? Você ama Cristo, mas não confia na palavra dele. Isso, então eu falei, cara, você não tem A gente é escolha. confrontado, né? É, A gente porque ele é a confrontado. palavra, né? E a palavra, você não tem morno nem quente. Você não está morno nem quente. Então, e morno não tá quente nem Não tá frio, quente né? nem Então frio. não existe o Morno morno. Então não agrada. eu me vi, na Atos ali, eu sofri esse confronto pessoal. De você crê ou você não crê? E desde que eu conheci a Cristo, eu sou apaixonado por Jesus. Então, óbvio que eu creio. Então, o que você tem que fazer agora, Marcos? É como dizem lá na Atos, né? Arrumar as gavetas. Então, literalmente, sentei lá para aprender de que forma eu arrumaria essas gavetas. E aí, nós temos o hábito, nosso filho ele tem 13 anos hoje, João Vitor. E até hoje temos o hábito de um de nós sempre deitar com ele para dormir, aí vai lá, lê um pouquinho, ora com ele e tal. E já estava ali no meio do ano, fazendo atos, tomando meu remédio, aquela coisa toda. E tinha uma coisa interessante. Os homens aí vão me entender principalmente. O remédio acabava, qual é a ideia? A Ana Paula é assim, se ela olha a dispensa, se tem só 1 quilo de açúcar, cara, você não viu que tem só 1 quilo de açúcar? Eu falei, mas tem açúcar aí, menino. Já tem, né? Mas tu vai abrir e não tem sempre um reserva. Então, eu com o remédio era o seguinte, o ideal era fazer isso. Mas eu não, o remédio acabava. E por vezes, a Ana Paula é que vinha. Amanhã, Você está sem seu remédio, não tá? Porque ela já viu os sinais da coisa. Sim. E eu ia lá, comprava o remédio, ia para consulta e tal. E aí eu, no meio do ano, fazendo ali atos e tal, e recebendo essas palavras, recebendo a palavra e aberto a isso. Porque não é só você ouvir. Eu estava aberto para receber essa mudança, sabe? Coração Senhor, que ensinável, isso né? Você tinha um coração ensinado. sim, eu quero que, sabe, viver isso. Porque, cara, uma das coisas mais incríveis que pode existir na face da Terra é você viver o sobrenatural de Deus. Sim. Eu falei, Senhor, eu estou ouvindo, mas eu quero viver esse negócio. E eu indo colocar João para dormir, João dormiu e eu fiquei um tempo ali orando e tal, e começou a subir aquela ansiedade mesmo. Que começa você pensando, é segunda-feira, começa você pensando na terça, a terça já chama a quarta chama a quinta, aí a quinta, vem que tem festa, chama a sexta, daqui a pouco já está pensando quando eu morrer. Sim. O que vai ser do meu filho? Como é que vai ser da minha família? E nesse momento aí me veio assim a palavra. Marco, eu tive que fazer uma escolha. O que a palavra diz? Lança sobre mim a tua ansiedade. E naquele momento ali eu fiz a primeira oração nesse sentido. Senhor, eu estou conhecendo o Senhor de uma forma que eu nunca conheci. E eu creio de verdade que o Senhor me libertou. Então, assim, eu estou lançando a minha ansiedade sobre o Senhor e estou aqui para ouvir o que o Senhor tiver Crendo que pra ele vai me cuidar dizer. de você, né? Porque o versículo diz, porque É. ele tem cuidado. Tem cuidado. Não, e na mesma semana aconteceu algo maravilhoso. Eu acordei no meio da noite, o que era comum. Olha só, nós não somos desse mundo, cara. Nós estamos aqui tudo, mas nós não somos desse mundo. Somos ateus. Mas a gente pega as coisas desse mundo. Então, assim, você senta numa roda você senta numa festinha de aniversário. Se um disser eu tenho insônia, o outro vai dizer eu não durmo há 3 dias, outro eu não durmo há 5 anos. É, Qual a isso disputa, Todo né? mundo é circunstância. Exatamente. Quem Então, dorme assim, menos. e acaba que eu, como igreja, como nova criatura, estava vestindo a roupa do mundo. Porque, assim, acordei no meio da noite, é normal, já aconteceu isso mesmo. E começou aquele turbilhão de pensamentos. Você está ouvindo a gente aqui, você tem sido atacado por essa questão de ansiedade, você entende bem o que eu estou falando. E eu digo para você, olhando nos teus olhos, que Jesus cura. Amém. Ele cura, sabe? E aí eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, de forma nítida, como estamos conversando aqui agora. Olha, você levanta de manhã, antes de levantar, você
entrega o seu dia para mim, você me pede algumas coisas e você diz que confia. Então, você deitou. O que é para você fazer? Em paz, eu deito e Logo pego no logo pego no sono. Se você não dorme agora, você já está em desobediência. E se você não concorda com a minha palavra de madrugada, como é que você concorda de manhã para me pedir as coisas? Interessante. Uau, aquilo ali, eu falei, gente, na minha cabeça, a minha mentalidade mudou ali. Eu falei, Tipo se eu... assim, você confia né? No É, início, confia de forma dia de noite você tem dúvidas a meu Pensando em respeito. fazer uma coisa incrível, porque naquele momento ali, assim, Ai, gente, entendo o que eu vou dizer, porque eu fui criado sem pai, isso para mim foi tão ruim até conhecer Jesus, mas hoje eu digo glória a Deus, porque eu tenho um pai que é Cristo e sempre foi. Então, naquele momento ali, cara, se eu não dormir, se eu der brecha para isso, se eu der atenção a esses pensamentos, eu estou desobedecendo meu pai. Então, assim, isso virou uma chave na minha cabeça. Sim. Eu falei, amém, Senhor. Foi isso, ó. Amém, Senhor. E deitei para dormir. E eu já estava sem remédio há uns 3 dias. Mas naquela, vou comprar amanhã. E no dia em que eu fui comprar, a pessoa falou, não precisa mais. Mas não foi, assim, uma voz, uma coisa. É no espírito, certeza, sabe? Né, interior. Paz, não precisa mais, Glória, sabe? Não glória precisa a Deus. mais. Glória a E aí cheguei em casa igual uma criança, contente, falei para Ana Paula, Jesus me curou. Glória a Me Deus. curou de quê? Da ansiedade, não precisa mais tomar remédio. E a importância, eu digo agora até mesmo para os casais, de andar juntos, literalmente. Porque se a Ana Paula não está caminhando comigo ali Junto até na arte também. na mesma visão, recebendo o mesmo ensino, cara, tu é louco. Ela não ia deixar você pois é. ficar É, assim. até né? porque quando eu ficava sem Ela sofria, né? sem meu remédio, ela que tinha as consequências, porque eu ficava literalmente meio doido, eu ficava estressado à toa. Então, esse foi o primeiro efeito, eu diria, de receber a revelação de quem você é em Cristo. Prática, né? Aquilo que você estava... Isso. não que você não soubesse, mas que você estivesse aprendendo e aquilo sendo assim, como a Ellen diz, parece as palavras se saltando da... Sim. É impressionante. Esse ponto A aqui, escola... ó, a diferença entre conhecimento Bíblico e praticar e a a palavra. prática da palavra. Pois é, e isso foi no meado do ano. E aí, quando termina o primeiro ano, se você não fez ato, você vai fazer, tenho certeza que você vai. E aí, quando termina, aí tem um momento, né, para você contar alguma experiência que você está achando da escola, um testemunho. E no final de 2024, eu pude dizer, né? E eu comecei, quando fui falar, até eu cantando, eu sou péssimo. Mas tem um louvor que a gente canta, creio que cante lá no Tijuca também, sobre ansiedade e seus cativos. Declaro Jesus. Se eu cantar, acaba o programa. Sabe? E é isso. Então, quando eu ouvi esse louvor também, até isso me incomodava, de certa forma, sobre a ansiedade e seus cativos. Meu Deus. Cara, como eu estou em Cristo. Como que eu sou cativo? Não combina, não dá para estar em Cristo e ser cativo. Então, na verdade, a Atos foi o seguinte, você comprou uma Fiat Uno, nem ar-condicionado tem, você dirige ela a vida toda e você está até feliz. Aí você, de repente, compra um Jeepão, o bicho é todo completaço. Tá ali, mas você sabe usar? Não, tem que aprender a usar. Tem que pegar o manual. Então, eu acho que é isso. Muitos de nós, eu puxo essa fila, sou o primeiro, cristãos apaixonados por Cristo, apaixonados pela obra, tenho prazer em servir, mas é isso, o Evangelho é esse carro completaço que está ali à nossa disposição, mas a gente se limita... Nós colocamos aqui, né, pastor, lê essa passagem de Salmos, que é maravilhosa, que mostra a diferença entre o conhecimento e a revelação, né? Salmo 119 e 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nossa, maravilhoso, né? É revelação. Maravilhoso, isso aí. Revelação, exatamente. Até a Lud fala, né, Lud é minha esposa, gente. A Ludmila fala assim, a Quem palavra conhece, então conhece a Lud. quem conhece o Elton conhece a Lud. A palavra é verdade, mas ela precisa ser verdade pra gente. Sim. Para produzir efeito na gente. É verdade. Porque se é a sua verdade, se está em você, é uma tatuagem. Pode acontecer o que mentira. for, né? Que aquilo não E vai... é a revelação. Esse versículo aí fala da revelação
das palavras. É ela que esclarece e dá entendimento É. aos simples, né? Isso. Então, Antes de a gente passar aqui para um outro bloco, tem essa passagem aqui de Provérbios 19, 27, que eu amo, que diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Eita. Em outra versão, que dão entendimento. Então, a importância de ouvir a instrução é exatamente isso, é estudar com mais profundidade. Sim, É o que a escola oferece. Isso aqui na NVI, mas aqui na ARA diz assim, deixa eu ver aqui. Filho meu, se você deixa de ouvir a instrução, eu botei aqui do lado hoje, que é o ensino, você vai se desviar das palavras do conhecimento amanhã. Olha só. Eu acrescentei aqui, amanhã. Então, o que a gente fica? A gente fica naquela coisa do hoje, eu aprendi hoje, já sei, já ouvi falar. Vai se acostumando. Ouvir de novo de fé, já ouvi falar que Jesus cura, isso tudo já ouvi falar. Mas se eu me afasto hoje e vou ficando acostumado, eu vou ser desviado amanhã dessas palavras de entendimento. Que é muito mais do que o conhecimento, porque esse conhecimento que a gente está falando aqui é um conhecimento revelado, né? Exato. Então, aqui Exatamente. como é que se diz? A iluminação mesmo da palavra. Que eu acho que essa escola tem isso muito forte, que é trazer aquele farol para a gente, né? Porque agora você está focado, você está numa escola, você está aprendendo, né? E é toda essa parte que não é só... Eu vou, se me permite, uma expressão. A gente às vezes fala, né? Tem que mergulhar na palavra, mergulhar na palavra, né? E mergulhar em Cristo. E quando se usa essa expressão, para algumas pessoas isso pode soar até meio que mergulhar na palavra, como assim? Mas eu digo, eu sou mergulhador. E eu amo mergulho. Olha comigo, que legal. Eu amo isso. Né? Os dois mergulhos. Nós dois mergulhamos, Isso. Então, assim, o mergulho... Vou pegar um exemplo aqui do Rio, Ilhas Cagarras. Se você pegar alguém que já mergulha há 30 anos, você vai perguntar, cara, quantas vezes você já mergulhou nas Ilhas Cagarras? Cara, já nem sei contar. E aí, para um leigo, a pessoa não faz parte do mundo do mergulho, talvez... Sou eu. Qual o sentido do cara ir toda vez mergulhar no mesmo lugar? Mesmo lugar, gente. Não dá para ir em outro Não, lugar? tem outros pontos. Mas por que Mas você o que vai ocorre? tanto lá? Não, o que ocorre? Isso não é uma particularidade ali das Cagarras. Estou pegando como um exemplo. Sim, um exemplo, entendi. A cada mergulho, você vê coisas novas. Meu Deus. Você tem uma sensação nova. Nunca é igual, né? Nunca é igual. Você pode pegar uma pessoa até já a vida idosa, é diferente. que mergulha desde a adolescência, e você pode perguntar, você já mergulhou nesse ponto quantas vezes? Inúmeras vezes. Quantos mergulhos foram iguais? Nunca é igual, porque está em constante mutação. Que lindo isso, né? Então, são essas camadas de conhecimento, e a né? palavra, a revelação da palavra é isso. Porque você vai para Atos, talvez você esteja ouvindo a gente, o cara tem 44 anos, se converteu aos 21, eu tenho 70, eu nasci, meu berço era dentro da igreja. Tudo, né? Eu lhe digo, você vai ouvir as mesmas coisas que você já ouviu. Sim. Você vai mergulhar no mesmo lugar. Mas vai ser diferente, Exatamente. Porque vai haver a revelação. A iluminação. É a mesma coisa você pegar alguém que não é um mergulhador. Você vai levar ele para ele dar uma olhada e tal. Você leva ele 2 vezes no mesmo lugar, é tudo igual. Mas quem conhece o ambiente, legal, então, muito assim, excelente a exemplo. revelação é isso, a revelação é isso. Podemos usar isso nas nossas aulas. Podemos, Estamos só acumulando aqui. Esse versículo, pastora, que foi lido aí, também concorda com o que está escrito em Tiago, no Sim. capítulo 1º. No versículo 23. E o 24 também. O 24, aliás. Porque o 24 diz assim... Vamos ler o 23 para contextualizar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, se não houver a prática da palavra, você vai esquecendo de quem você é. Vai esquecendo quem Deus é, quem você é. E você vai esquecendo a riqueza da palavra. Exato. Você vai banalizando a palavra. Hoje eu vou ler. Vou ler. Aí você lê e tal. Mas você vai banalizando aquilo que é a sua vida. A palavra de Deus
é um manual de vida, de sobrevivência para nós. Por né? outro lado, a consequência, o outro lado da moeda está aqui, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uau! Pronto. Então, está aqui, os dois lados. E uma coisa interessante Maravilhosa essa palavra. é que à medida que nós vamos recebendo revelação da palavra, você... A sociedade em que vivemos, o mundo, esse mundo natural, a natureza do homem natural é egoísta. Essa é a natureza do homem natural. Mas o homem espiritual, ele é generoso. Ele se farta para entregar. Sabe? E você, quando você recebe a revelação verdadeiramente da paz de Deus, você sente do Espírito Santo, chega uma hora que você não tem mais a preocupação de você reter. Você tem a preocupação de continuar ligado à fonte, ligado à videira, para receber, mas porque você vê a calamidade que está em volta. Exatamente. É tanta escuridão e você, cara, tem luz aqui. Isso. E não sei se já dá para passar para a segunda etapa aí do... A gente vai passar. Deixa eu só pegar um gancho que você falou, pois Marcos. Você estava falando aí, eu lembrei da passagem que Tiago e Pedro e Tiago, né, estão andando perto do templo, né, e aquele mendigo pede a ele, né, alguma coisa, e aí ele fala assim, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, ele mostra assim, olha, eu não vou poder te dar um dinheiro agora, mas vou te dar algo que é muito melhor, é o que eu tenho. E isso não é só para mim. E ali, aquele rapaz é curado, né, o paralítico. E essa é a vida do cristão. O que você tem? O que você tem? Hoje você tem um patamar maior de conhecimento, passa isso para alguém. Né? Hoje você está tendo uma experiência que nós vamos ouvir agora, outro testemunho daqui a pouco dele. Conta para as pessoas. Como testemunho edifica as vidas das pessoas. E as pessoas se identificam. Sim, né? E dentro desse texto de Atos 3, salvo Atos 3, né? Uma coisa que já me chamou muita atenção ali foi o seguinte, o texto diz que esse homem, ele, todos os dias, ele era colocado na porta do templo. Ou seja, ele recebia ajuda. Mas a vida dele continuava a mesma miséria. Não mudava. A vida dele só mudou quando ele recebeu a ajuda de alguém cheio do Espírito Santo. Que era mais que importante entregou do que dinheiro. O que tinha dentro, exatamente. Então, assim, nós, como igreja... É um tesouro, né? Como igreja, carregamos esse tesouro. Tesouro. Sabe? De onde nós estivermos ali, ter Cristo, né, através de nós temos instrumentos ali para mudar a realidade de alguém, para mudar a realidade de alguém. Sabe? Aí você estava falando aí da questão da ansiedade, e eu lembro, Marcos, que você deu, só para pegar um gancho para a gente saltar para outro testemunho, que eu sei que você deu um testemunho no final do ano, né? Isso. Acho que a cada trimestre a gente fazia lá uma noite em que a gente celebrava, a gente dava oportunidade para os alunos para testemunharem a prática daquilo que eles aprenderam naquele trimestre. Legal. Eu aprendi isso daqui, eu pus em prática, olha, o resultado foi esse. E aí eu lembro do Marcos falando exatamente disso daí, né? Que não estava tomando mais o remédio. Glória a Deus. Só que depois foi posto à prova, não foi? Aí não terminou aí, gente, né? É igual a tua... Vamos agora, pastor, para qual aqui? Isso. Na verdade, é o bloco 3, né? Bloco experimentando 3. na prática o poder da palavra revelada. Isso aí. Exatamente. Então, aí você fala, né? O que aconteceu depois, né? A turma andou um tempo atrás aí postando, né, no Instagram, né, a fotinha assim, a gente começa, depois melhora. Foi tipo isso aí mesmo, porque 2024, foi no meado do ano, né, no fim do trimestre, de um trimestre, ao longo de 2024. Que foi a cura, né? Que eu recebi da parte de Deus, a cura mesmo eu chamo de libertação, sabe? Porque aquilo era uma prisão, para mim aquilo era uma prisão da questão da ansiedade. E eu quero deixar claro também o seguinte, desde que recebi o diagnóstico, eu segui o que a medicina me recomendou. Fiz terapia, algo que me ajudou muito, muito, muito mesmo, terapia. Tomei a medicação, mas enfim, Deus falou para mim, cara, não precisa mais. Foi 2024, estamos em 2026, estou aqui. Foi a tua experiência. E Deus é tão bom que Ele faz você
criar músculo naquilo que ele está te dando, ele te forja de verdade. Porque isso foi em 2024. Aí, em fevereiro de 2025, eu saí um sábado, como outro qualquer, reunimos algumas famílias da igreja, que tem crianças também, e fomos para um parque aberto, assim, tipo praça, né? E eu lá, com a criançada, brincando e tal, me pendurei num trem lá que caí e sofri uma fratura. Você talvez, se você... Todo mundo que eu já conversei que não é da área da saúde não conhecia o acetábulo. Então, assim... Eu fui apresentada hoje, gente. Pois é. Com exceção dos amigos... Acetábulo. Acetábulo. O acetábulo é aqui nós temos o fêmur, né? Aqui na coxa, a cabeça do fêmur, que encaixa aqui no quadril, esse encaixe. Então, eu sofri uma queda que eu rachei isso aqui. O fêmur, ele sai do lugar. E aí, fui para o hospital. Na hora, não achei que fosse nada mais sério, mais grave, né? Porque a Ana Paula me conhece, eu sou fortão. Achou que ia lá tirar um raio-x, né? Com a ajuda de 2 amigos, levantei, sentei num banquinho, tal, beleza, fiquei um tempo. Aí, quando fui andar, vi que não dava para andar. Os caras, pô, vou te levar no hospital. Eu falei, não precisa me levar, não precisa me levar, eu vou, me levem até o carro ali. Aí fomos eu e a Ana Paula para uma emergência, a mais próxima ali. Chegando lá, à medida que eu fui dirigindo, a dor já foi me consumindo de um jeito que eu não conseguia mais mexer a perna. E eu já pedindo misericórdia a Deus para chegar quietinho aqui para não desesperar ela. Senhor, me ajuda a chegar. E eu chegando, falei, Ana Paula, vem aí para estacionar e pede ajuda para mim que eu não consigo mais me mexer. Meu Deus. Me mexer. E assim, as mulheres, isso o médico falou para mim. Falou, cara, hoje tu teve mais ou menos a sensação do que é ter um parto natural. E assim, é dor de verdade. Dor, né? Eu chegava a tremer, assim. E aí, ali já vieram com uma cadeira de roda, uma maca, né? Uma maca, me colocaram ali. E ali fiquei, após o atendimento, tal, passei o dia inteiro no hospital, concluíram que eu ia realmente precisar passar por uma cirurgia, internar para operar. E aí é o seguinte... A gente falando isso aqui agora, parece tudo super tranquilo, super legal e tal. Só que eu e a Ana Paula, nós trabalhamos juntos. E quem conhece a gente, o Wellington está aqui, conhece a gente está sempre junto mesmo, a gente tem prazer nisso, a gente está sempre junto. E a nossa rotina, ela é ajustada para isso, para funcionar os dois juntos, inclusive no escritório. E quando o médico falou para mim, cara, você vai ter que operar, eu vou ter que te internar para operar. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Falei, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser? Mas aí foi bem nítido assim no meu espírito, o Senhor falando, olha, você não depende do Marcos, você depende de mim. Amém. Então vai ficar tudo bem. Jesus está bem. Já foi um... para você também, foi. Pois algo novo, né? E o que me tranquilizava... Porque a nossa cumplicidade funciona, né? Sim. Então, funciona, ficar sem ele não foi fácil, mas o Senhor que eu preciso. E o que é bem legal, assim, de nós andarmos juntos de verdade, é porque eu nunca tive dúvida de que nós estamos caminhando debaixo do mesmo espírito, fixados na mesma plataforma de fé e de verdades reveladas. Então, eu só precisei que a Ana Paula entrasse para falar comigo. A Ana Paula entrou, olhei a Ana Paula nos olhos e falei, tá tudo bem, e vai continuar tudo bem. Amém. Não sabemos por que aconteceu. Mas Deus está aí, Ele sustenta, Ele cuida de nós e daqui a pouco a gente retoma. Tu tá bem? Pô, tu tá bem. Ó, legal, você anota, tu tá bem. Ela perguntou para mim, e tu tá bem? Falei, eu tô bem, tô em Cristo, tô firmão. Ela, então também tô. Falei, então vamos junto. Então cuida lá fora. Todo mundo que vinha, as pessoas vinham mais para consolar a gente. Ele falava, não, gente, o meu corpo tá quebrado, mas o meu espírito tá forte. Ele que consolava. Isso foi bem interessante. Aí, beleza, internei para ficar, e eu internei num sábado. E o médico até falou comigo, falou, cara, olha só, eu não sei o que você vai querer fazer, se você vai tentar, de alguma forma, antecipar isso aqui. A sugestão que eu te dou é a seguinte, não se mexa nessa marca, porque do jeito que você está, se isso piorar um pouco, você pode... Porque o fêmur podia sair e ter uma sequela muito séria. Entendeu? E depender até mesmo de auxílio para você andar para o resto da tua vida. Então, assim, minha sugestão, vamos operar você na terça-feira. Fica quietinho aí e tal, beleza? Beleza, vamos ficar. E nós somos... Aprendi isso na Atos. Depois de 20 e tantos anos caminhando com Cristo. Quem eu sou? Quem você é? Porque você também é. Você é um espírito
que tem uma alma e habita no corpo, sabe? Então, a alma, meu intelecto, meus raciocínios, o pensamento, As emoções, né? as emoções, e tudo isso se aflorou na hora e começa a pensar, cara, como vai ser, o que vai ser, como é que vai ser. E aí é aquela hora de você pôr em prática tudo aquilo que você ouviu. E aí você decide se você vai ser só um ouvinte ou um praticante da palavra. Isso aí. E eu literalmente, deitado ali na maca de Davi. Davi é maravilhoso. Você vê Davi o tempo todo chamando a alma dele a responsabilidade. Sim. Minha alma, Se aquieta. se aquieta. Que estás abatido. Minha alma, se alegra no Senhor, bora. E era o que eu fazia. Eu deitado lá, Porque não é fácil, né? né, eu lembro disso, eu falei, Espírito Santo, sei que o Senhor está aqui comigo, então o que eu peço ao Senhor é que capacite meu homem interior para passar por isso. Na verdade, eu sei que ele já está capacitado, porque tudo está debaixo do teu controle. Sim. Não sei qual é a lição, o que é para aprender com isso, mas eis-me aqui. Eu estou aqui. Cuida da Ana Paula lá fora, João Vitor, sei que o Senhor está cuidando, mas fortalece ela também. Eles estando bem, eu estou bem aqui também, eu sei que o Senhor está acima cuidando de tudo. Sim. E literalmente me entreguei. Eu falei, agora eu vou esperar. Beleza. E aí eu fui colocado numa enfermaria compartilhada, né? Tinha o meu leito e mais... O leito que eu fiquei, né? E mais 3. Aí no dia em que cheguei, na noite de sábado, tinham 2 pessoas lá. E tá lá aquela coisa, hospital, né? Você entra e se sente já um ambiente horrível. Aí um olhou de um lado, outro olhou. Eu tô quieto na minha, entrei, boa noite, né? Entrei, né? Fui carregado da maca lá. Boa noite e tal. Isso era às 9h pouca da noite. É um pouco mais tarde. E eu ali, o tempo todo ligado ao Espírito, Senhor, me dá, sabe, sabedoria para viver isso aqui. Me dá sabedoria para viver isso aqui. Interrompida, né? Exatamente. Exatamente. E aí, o que me veio na hora, o Espírito Santo me trouxe o seguinte, olha só, todo lugar tem um dono. Todo lugar tem um dono. Vamos dominar isso aqui? Vamos dominar isso aqui? Gente, eu falo assim, porque Deus fala comigo, eu falo com Deus, então essa relação é assim mesmo, tranquilo, né? É bem legal. E aí eu cheguei para os 2 companheiros lá de quase, já estavam lá, a casa era deles, né? Amigos, boa noite, boa noite. Falei, amigos, olha, não falei nada de crente, de nada, não. Amigos, olha, eu antes de dormir, eu costumo fazer uma oração, entregar o meu dia para Deus, entregar o dia de amanhã, tá, beleza? Então eu vou orar para eu dormir. Aí eu queria perguntar se os amigos quiserem participar da oração também, se eu puder orar por nós, né? Todos nós aqui estamos precisando de cura e tal. Sofrendo. Aí o senhorzinho do lado, não, claro, sim, outro rapaz, não, beleza. Aí eu lancei uma pergunta, falei, o senhor está aqui há quanto tempo? Ele, 1 semana. E o outro tinha entrado no mesmo dia que eu. Ele éramos colegas lá embaixo de exame. Saiu, entra outro e tal. E 1 semana. Falei, como é que tá? O que o senhor acha desse lugar aqui? É só desgraça, só dela. Isso aqui é horrível, aqui não sei o quê, um hospital horrível, não sei o quê. E minha avó morreu aqui, não sei quem morreu, não sei quem morreu. Aí o outro, cara, não, isso aqui é horroroso. Desde que eu entrei aqui tá uma angústia, um negócio. Falei, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma crença, creem em alguma coisa. Eu creio em Deus, sou cristão, sabe? Os caras, amém. E todo lugar tem um dono. O mundo espiritual ele é mais vivo do que a gente está presenciando aqui. E o seguinte, vocês, eu creio que ao longo da vida estudantil de vocês, já viram nos filmes de cruzada também, quando um reino toma o outro espaço, o que ele faz? Ele bota a bandeira dele do lado que está ali? Não, arranca um e bota outro. Eu falei, então, não dá para dividir espaço. Então, é o seguinte, esse espaço aqui meu espaço aqui, eu vou consagrar isso aqui a Deus, cara. Que é espírito de morte, nada vai entrar aqui, dali começou, saiu. Falei, então, se vocês concordarem, nós vamos consagrar esse espaço aqui a Deus, sabe? E isso aqui, nós vamos criar uma atmosfera diferente aqui, atmosfera do reino. Os caras, irmão, o que você fizer tá feito. Quem eram eles para dizer que não? E oramos ali. Certeza toda. E oramos ali, sabe? Naquela primeira noite e tal. E aquela coisa, a alma, as emoções, pensa, todo o tempo vinha. Eu e a Ana Paula somos casados, agora eu fazem 18 anos de casados.
Eu dormi fora de casa 3 vezes. Viagem de trabalho, uma outra vez foi uma viagem missionária, e é isso. Não, eu ali tendo que dormir no leito de hospital e tal. Então, aquela coisa, se eu parasse para olhar, né, para o vento, para a chuva, eu afundaria. Então, é esse momento de você realmente praticar a palavra. E oramos ali e tal, beleza. E a partir do dia seguinte, o que acontece? Eu tive uma fratura com uma gravidade bem intensa. Então, fiquei no hospital de emergência. A rotatividade era grande. As pessoas normalmente chegavam lá e ficavam 48 horas no máximo. Já era operado e ia embora. Chegou hoje, às vezes operava hoje mesmo, amanhã ia embora. Então, chegou hoje, opera amanhã, na manhã seguinte vai embora. E eu, como havia dito, eu entrei no sábado para operar na terça. Aí chegou na terça-feira, na segunda-feira, né, já à noite, não, você não vai operar. Eu falei, mas como assim, por que não? E é o seguinte, você pensa, vamos lembrar que há meses atrás era um sujeito tomar remédio para controle da ansiedade. Você está ali na expectativa de que tu vai embora, né? Tu vai até operar. Você já tem uma data, então terça vai ser, Isso. né? E aí eu tô... Meu corpo, né? Porque o espírito estava leve. Glória a Deus. Jesus diz que o espírito está pronto. Isso. A carne nossa é que é O fraca. meu corpo estava ali literalmente quebrado, porque eu ficava deitado de barriga para cima e eu não é que eu não queria, né? E não podia. Eu não conseguia mexer. Meu Deus. Porque a sensação de que isso estava solto realmente, a dor era horrível. O tempo todo mesmo tomando remédio e tal, era horrível. Então eu ali parado, e esse foi o primeiro teste de fogo, assim, sabe? Porque quando disse, não, você não vai operar amanhã mesmo, eu liguei para a Ana Paula, falei, Ana Paula, amanhã você chega cedo aqui, porque disseram que eu não vou operar, eu não tenho como nem saber bem o que está acontecendo, que eu não podia nem buscar informação. Não podia nem levantar e falar com a Pois é. enfermaria. E beleza, a Ana Paula chegou lá, só que nesse meio tempo as pessoas iam chegando, né? Para operar. Outros iam vindo. Outros. E aí é o seguinte, essa prática do primeiro dia, de orarmos juntos, isso se repetia à noite, de manhã se repetia. Então já começou a acontecer o seguinte... Teve alguém que não quis? Não. Não, pelo contrário. Que alguém poderia dizer, né? Não, eu não quero, eu sou de outro, né? Não, pelo contrário. Iam pessoas visitar os doentes e antes da visita ir embora, eles... Ô Marcos, você pode fazer uma oração aqui pela minha irmã, pela minha filha? E orávamos. Então, a coisa foi tomando Quarto do evangelista. essa proporção. Aí eu lembro de um rapaz que chegou e ele estava sedado, né? Dormiu. E a esposa dele preocupada quando ele acordasse, porque ele era muito ansioso e tomava remédio também para controle da ansiedade, pereré e tal. Falou, então, assim, ele está louco. E quando ele acordou, eu não sei como é que vai ser para ficar aqui, que ele já falou que não ia ficar, que ele ia inclusive ir embora para beira no braço, então o cara conseguia andar, diferente de mim. E aí, eu só ouvi, ela não estava falando comigo. Aí o camarada do leito do lado, não, quando ele acordar, fala para ele conversar com o irmão Marco. Que a gente está aqui, esse senhor que também estava lá já há mais tempo, e a gente está aqui, assim, ele está ali sofrendo também, mas ele fala com Deus, é um negócio maravilhoso. E a gente está ficando bem aqui antes dele chegar aqui. Eu não sei como é que eu estava suportando, mas fala para ele conversar. Aí o cara acordou. Aí eu já sabendo, a dona pediu para que conversasse. Acordou, puxei assunto com ele. Tá, como é que você está, irmão? Beleza, tudo bem? Conversei. Aí eu não falei dele, né? Que a esposa já tinha entregue ele. Comecei a falar do meu testemunho. Falei, cara, graças a Deus que assim, Deus é muito bom. Porque eu recebi uma cura da parte de Deus, e esse ano passado foi maravilhoso. E, pô, eu tomava remédio para ansiedade, e aí remédio é maravilhoso. Então, cara, todo mundo já sabe os nomes de tudo. Tu tomava qual? Aí eu falei qual era, o cara... Incrível, né? E o outro? Falei, não, esse eu não me adaptei, tomava esse cara. Não, eu tomava outro, agora eu tô tomando... E agora eu tomo esse, ele tomava 3. E, mas tu não toma mais? Falei, não. E aí comecei a conversar do que Deus... Porque isso é que é legal. É você falar isso aqui, do que... passou isso aqui do que Deus fez e está fazendo. Falei, cara, e comecei a compartilhar com ele a minha caminhada com Cristo. E como foi a cura. E o Espírito Santo é incrível, gente. Por isso que a gente às vezes se limita em como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu ali, o que eu poderia fazer? Nada. Não podia fazer nada.
Mas é quando... Mas você podia falar, né? E é quando pararam os discípulos, e depois de interrogar, ó, vocês podem ir, mas não falem mais nada. Não pode ser. Como é que eu vou deixar de falar do que eu vi? Sim. Eu vi, do que eu vivi. Então é isso, é falar o que Deus fez. E depois de eu conversar com ele, pô, irmão, estou precisando dessa paz, porque eu fico assim, falei, olha, e aí, aula da Atos. A Lud sempre brinca, né? Minha aula é a melhor da escola. Qual é a aula dela? Concordo, Lud? Crescimento espiritual. E aí, começava. Revelação, Falei, cara, olha só, independente de crença, tudo Deus, você acredita que foi Deus que te criou ou tu veio do macaco? Não, foi Deus que me fez. Embora, né, eu viva aí do meu jeito aí, mas Falei, então, irmão, todos nós, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, eu e você, nós somos um espírito. E temos uma alma. E aí eu explicava ali para ele que são nossos pensamentos, nosso intelecto, nossas emoções, essa ansiedade que pega a gente. É uma aula dentro da prática. E esse dia foi interessante que tinha uma enfermeira que ela ficou parada ouvindo. Falei, e habita no corpo. Então, vou dizer uma coisa para você. Hoje, nenhum de nós aqui pode levantar e dizer, eu sou sujeito homem. Quem nunca disse isso, né? Ainda mais, e falei para eles, eu não tinha conversado um pouquinho com eles, principalmente eu que não cresci com Cristo, então a gente arruma aí nossos problemas e tal, eu sou homem. Hoje, nem isso dá para gente dizer. Apontei para o ar-condicionado, se isso ali pegar fogo, cara, se ninguém salvar a gente, morre nós dois. Tu der o braço, tu corre. Agora nem você, a gente morre. Porque não dá para andar. Nem se arrastar a gente consegue. Dependência. Entendeu? Isso é o meu corpo. Meu corpo está quebrado. Meu corpo hoje não está valendo nada. Se eu tiver que varrer o negócio ali, não consigo. Meu corpo não está valendo nada. E minha alma, como é que ela está? Minha alma, ela está dizendo, não falo nada, falando de mim. Minha alma está dizendo para mim o seguinte, pô, cara, tu já não operou terça-feira. Aí o médico vai vir na terça que vem. Mas e se você pegar uma febre? E se o médico ficar doente? E pegar uma bactéria no hospital? Se o cara bater com o carro e não vier trabalhar, entendeu? E se Bom, você... que a gente ficou orando pela equipe toda. Vai se ser você tudo tiver, perfeito essa falei, semana. Isso é minha alma, cara. Isso e eles começavam a falar. Não, e minha mente fica assim mesmo, eu pensando mil coisas. Falei, pois é. Mas aí, quem governa é o Espírito, cara. Deus é Espírito. E a palavra de Deus diz o seguinte, aquele que se une a Cristo é um só com Ele. Tu acha que Deus tem medo de doença? De coisa? Não. É assim, de forma bem prática, sabe? Simples, porque o Evangelho de Deus, assim, se for resumir em 2 palavras, é poder e simplicidade. Jesus era dessa forma. E aí eu falei, então assim, o meu corpo ele está quebrado aqui, cara, mas meu espírito, ó, tá forte, tá vivo, irmão. Eu sei que eu vou levantar daqui, tu ouve o que os médicos dizem sobre mim e ele, o outro senhor que tinha a mesma fratura que eu. Que a gente talvez não ande mais direito, não ande. Eu falei, cara, eu vou sair daqui, nem sei se eu vou operar. O cara, como assim? Eu falei que todo dia eu dou uma mexidinha. Pra ver se não tá curado. Porque se Deus quiser, cara, eu dormindo aqui, ele colhe esse troço e eu levanto, se ele quiser. Mas se ele quiser que eu passe pelos médicos, eu vou passar. Mas o final disso é o seguinte, eu vou ficar bem. Porque, pô, eu amo mergulhar, meu garoto é pequeno, eu já tive vários flashes assim, de eu mergulhando com ele e tal. Então, assim, eu não vou ficar deficiente, sim. Entendeu? Eu tenho certeza disso, que Deus ele tem um plano para minha vida. Agora, se eu não souber o plano, aí a mente buga. Será que eu morro aqui? Será que eu não vou andar? Será que eu não vou? Cara, tal. E a partir daí... Eu acho que nessa hora também muita gente pensa assim, se eu morrer, para onde eu vou, né? Também, né? Aí você tinha certeza para onde ia. E teve um garoto, isso, né? teve um garoto com essa indagação. Foi? Teve um garoto com essa indagação. Aqui, né? Teve um garoto com essa indagação. E aí esse rapaz da ansiedade, falei, cara, confia. Aí peguei a Bíblia, na Paulinha, minha Bíblia estava lá, li para ele, falei aqui, ó, Deus ele tem uma resposta para tudo. Seu problema é a ansiedade? Ele é. Falei, Deus fala sobre isso. Peguei, ó, era Paulo o nome dele. E aí já falei o nome do homem. Muitos Paulos no mundo. Fala aqui, Paulo, tu tá ansioso? Fala o seguinte, ó, Deus está falando contigo, cara. Né? Eu tô lendo aqui, ó. Lança sobre mim a tua ansiedade. Quando vier esses pensamentos, me chama.
Ele, pô, mas como eu faço isso? Fala, cara, você confia em Deus? Confio. Senhor, eu confio no Senhor. Sabe, eu confio no Senhor, não sei bem como isso funciona, mas eu creio que o Senhor pode aquietar minha alma. Aí li alguns salmos também, Davi falando a respeito disso com o pessoal. E, enfim, então, todo dia na enfermaria nós tínhamos lá nosso momento de culto e isso aconteceu. E esse rapaz, quando foi embora, foi bem interessante, assim, que ele chorou. Ele veio lá me abraçar, chorou, falou, cara, eu tô triste por você, porque tu não merece estar aí, tu me ajudou tanto, eu tô indo embora e tu tá ficando aqui é horrível. Aqui é horrível. Eu falei, cara, eu te falei, ó, o espírito tá forte, irmão, paz, eu tô bem, eu vou ficar bem, a gente vai se encontrar fora aí qualquer hora. Ele falou que ia me chamar para um churrasco, não chamou até hoje. Mas chamou até hoje. Mas com certeza ficou a palavra, né? Dele, essa questão de que a senhora falou agora, da pessoa pensar, se eu morrer, para onde eu vou? Um rapaz, um garoto, 23 anos, menino, e tá lá, acidente de moto também, todo quebrado. E aí começamos a conversar. Então, nesse dia, eu estava numa chamada com o pessoal do seguro. Eu na questão do seguro de vida, umas coisas lá resolvendo e tal. Aí ele tá lá ouvindo, eu vi que ele tá ali, um ouve a conversa do outro, normal. Aí, o senhor trabalha com seguro? Eu falei, não, cara, isso aqui eu estou resolvendo umas questões que estou aqui agora, então sai daqui, ficar um tempo sem trabalhar, então tem que ver a questão de INSS, um monte de outras coisas, o seguro lá do seguro de vida aí. Ele, pô, isso é interessante, né? Eu não sei como funcionam essas coisas, não. Eu falei, você tem filho? Falei, aí, pegou, mostrou a foto do filho, o garoto e tal, tudo. Falei, cara, isso tudo é muito legal. Dei aqui uma abreviada, que isso tudo é muito legal, mas sabe qual é a melhor coisa que você pode ensinar pro teu filho? É conhecer a Deus, cara. Porque a sua preocupação é legítima. Mas é o seguinte, nós vamos sair daqui, eu e você. A gente vai se recuperar, tocar nossas vidas. Mas e se morrer? O que vai ser dos nossos filhos? Um seguro de vida, uma previdência que você paga, isso aí resolve aqui. Mas como é que vai ficar a mente desse garoto, talvez? Quem vai ensinar ele o que ele sabe da vida? Então, assim, nós conhecermos a Deus e passarmos isso para os nossos filhos é a melhor herança que alguém pode deixar, sabe? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Aí esse garoto falou uma coisa para mim, que eu falei isso com o Wellington. A gente, não que isso esteja errado, por favor, me entenda, algo completamente legítimo, mas creio que todos vão entender o que eu vou dizer aqui. Às vezes a gente se preocupa em fazer missões lá no norte da África, lá no meio do mato. Às vezes o cara do teu lado não conhece o plano da salvação de Cristo. Esse garoto virou para mim e falou, poxa, eu estou gostando de conversar com o senhor, porque assim, quando a gente morre, a gente volta, né? No corpo de um gato, um cachorro, alguma coisa assim. Eu falei, isso é o que você acha? Ele, não, é porque minha avó é que me ensinava isso. Falava assim. Ela é importante do ensino. Mas eu de verdade, eu queria entender. E, pô, tem uns crentes que não quero ofender o senhor, não. Eu falei, pode falar, filho. Que eles, sei lá, são meio doidos, não sei, mas o senhor está conversando comigo assim, eu estou entendendo tanta coisa. Falei, você quer conversar sobre isso? Quero. E aí falei, expliquei para ele. Isso é o plano da salvação. Sim. Jesus, Deus veio, criou o homem e tal, e teve a queda de Adão, Adão teve a queda de Jesus, veio, Deus enviou Jesus para se entregar por nós, enfim. E é isso. Falei, é isso. Aí, nesse momento, entrou um grupo da Assembleia de Deus que ia lá fazer oração, visita e tal. Eu já tinha conhecido a irmã e tal. E ela, quando chegou lá, tá lá eu e o garoto aos prantos lá, porque o Espírito Santo veio de uma forma tão legal. Que lindo, né? Ela entrou assim, estou atrapalhando. Eu falei, não, pode ficar aí, tá? Eu estava, na verdade, conversando com ele aqui a respeito do Evangelho de Jesus, de quem é Jesus, o que é Jesus. O que ele fez por nós. Aí esse menino, ele antes desse pessoal chegar, foi até que o Ayrton comentou antes, que aí eu passei para ele essa mesma lição. Eu aprendi isso de forma clara, isso ficou claro para mim na Atos, sabe, nessa matéria do crescimento do espírito humano, de que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E aí, quando eu falei isso para ele, aí ele falou, deixa eu ver se eu entendi. Um exemplo, eu estou aqui, eu estou boladão mesmo, porque a minha cabeça pensando, pô, será que isso vai dar certo? Será que tu vai ficar aleijado? E tal. Aí, então, o espírito
é que chega de bicho, assim, nos pensamentos. Parou o caô. Fica todo mundo na moral aí. Fica todo mundo na moral. Fica quieto, todo mundo sossegado. É Deus que manda agora. Fica quieto. Vai acontecer, vai ficar tudo bem. E aí o corpo se acalma. A dor até diminui. Ele mesmo que deu essa explicação. Falei, cara... Da forma como ele entendeu. Exatamente isso. Eu ia desmontar o que o menino montou. Não, ele entendeu a ideia, entender. Falei, é isso. E é o seguinte. Quem fortalece o nosso espírito? É o Espírito de Deus, que habita em mim, pode habitar em você. Porque você já ouviu a expressão, todo mundo é filho de Deus? Ele é. Falei, não. A gente se torna filho de Deus. Sim. É uma escolha, a gente faz uma escolha. E aí, nesse momento, foi que entraram os irmãos lá. E aí, pegou o gancho ali, e a irmã perguntou para ele, você quer entregar a tua vida para Cristo? Ele, quero sim. Como é que eu faço isso? E aí, nós oramos com ele. Entregou a vida para Jesus. Quer então, dizer, assim... muito mais do que você viver uma experiência pessoal, né, do poder da cura, foi você também ser colocado ali 11 dias, né? 11 dias. E poder falar do amor de Deus, falar da salvação, de Jesus nos substituir. Então, a gente vê assim que a gente não pode perder tempo, né? Não pode. A tempo, fora de tempo, a gente tem que estar falando do amor de Deus. E você colocou isso tudo em prática, né? Foi a prova final, né? Que o pastor falou. A prova final, exatamente. A prova final do... Ele, quando foi me visitar, né? Ele chegou lá, ele lembra perfeitamente. A primeira coisa que eu falei, ele, como é que você tá, meu irmão? Esse jeitão do Wellington, que é maravilhoso, Sim. calmão. Calma. Como é que você tá, meu irmão? Cheio de gratidão. Rapaz, na força do espírito eu tô bem. Mas vou dizer, você não me mostrou as letras miúdas, hein? Tu não falou pra mim que tinha uma prova prática. Achei que era só escrita, né? Eu fiz a prova escrita, você não falou que tinha a prova prática. Mas não se assustem não, hein, pessoal? Não, benção. Não, de forma alguma. E Deus faz uma coisa tão maravilhosa, porque não é abrir a boca e falar. Eu sou um espírito e habito, tenho uma alma, habito no corpo. Não. Eu, nesse período, eu digo isso, sabe, e com muita gratidão a Deus. A nossa passagem por aqui, sabe, quando a gente tem a revelação e começa a olhar para a eternidade, ela se torna tão ínfima. É verdade. Que eu, de verdade, e isso eu ouvi de uma visita de um dos rapazes que estava lá, desse dia seu, que ela foi lá várias vezes. Ela falou, você está fazendo tanta coisa aqui que eu acho que você não está mais nem preocupado com você, né? Quando ela falou isso, eu me dei conta de que, de verdade, eu já não estava mais, a minha lesão, a situação toda, para mim já não era um problema. Eu estava vivendo aquilo, evidentemente, mas assim, eu estava ali só aguardando. O dia de operar, ir para casa, continuar a se recuperar. Não podia fazer nada. Isso para mim já não era mais um monte. O monte já havia sido removido. Que legal. E aí você realmente se deu conta mesmo de que aquela questão da ansiedade era realmente um passado. Né? Tinha passado. Então, mesmo Deus que te Exatamente. curou da ansiedade, né? Ele te curou e hoje você não tem nenhuma lesão, né? Nenhuma. Já estou mergulhando de novo, estou fazendo. Você está contando isso aqui, a gente já está terminando. Me lembrou, gente, mal comparando, tá? Mas quando Jesus estava na cruz, sofrendo pela humanidade, carregando pecados, iniquidades, transgressões, dores, enfermidades e maldições, né? A palavra diz, ele carregou isso tudo pela humanidade, por mim, por você. Ele ali, com todo o sofrimento, que não era só um sofrimento físico, era a angústia de carregar isso tudo e muito mais, ser abandonado pelo Pai. Ele ali parou de olhar para o umbigo dele e naquela hora terrível, ele vira para João e diz, João, cuida da minha mãe. Ela agora é a sua mãe, ele agora é o seu filho. Então, o que você fez ali, mal comparando, claro, a gente não está falando aqui, né? Claro, mas Jesus fez isso e a gente aprende com ele, que às vezes nas horas piores da nossa vida, nós podemos, sim, tirar os olhos do nosso umbigo, das nossas lutas, das nossas guerras e ajudar alguém que está passando. E às vezes a gente acha que só nós passamos por isso, que ninguém vai passar por isso, né? Que ninguém está passando, só nós. Só comigo que acontece. Mas aí você vê as pessoas do seu lado ali que poderiam morrer e ir para o inferno, né? Então, que oportunidade, que tarde maravilhosa e edificante, né? Terminamos
não vai dar tempo, teria que ser uma outra vez para você contar mais. O que acontece? Tem que escrever um livro, como é que diz? Eu no hospital, alguma coisa assim. E assim, ele está contando a parte dele, mas tem outro lado também, que é a Ana, né? Que, Sim. Enquanto isso, Teve que tocar em tudo, né, Ana? Deus te fortalecendo, dando sabedoria. Voltou a dirigir. Olha só, gente, voltou a dirigir. O motorista ficou parado. Exatamente. E lá com o filho, né, e sendo essa mulher intercessora. E eu queria terminar com essa palavra aqui de João 14, 26, que Jesus diz assim: mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, já enviou, ele vos ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Então, ele fala que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Ele é o nosso professor particular. Então, estamos falando de uma escola, de um ensino, mas muito mais do que letra, de conhecimento e de palavra revelada, é o Espírito Santo, que Jesus disse que ele viria no lugar dele para nos ensinar em todas as coisas, né? Então, que a gente tenha sempre esse espírito, esse coração ensinável, né? Corrigível e pronto para aprender. Nessa tarde aqui, quanta coisa eu já aprendi, né? Eu também. Quanta coisa eu já aprendi. E eu acredito que você que está em casa também. Então, queremos agradecer a Ana Paula e o Marcos por estarem aqui compartilhando, né? É uma oportunidade de compartilhar Isso o que aí. Deus tem feito na nossa casa. Né? E antes da gente terminar, estamos convidando, né, pastor, para você fazer a Atos. Esse ano não dá mais, mas o próximo ano dá. Presencial, a gente vai abrir as inscrições no final do ano, mas também já estamos trabalhando, preparando Atos online. Isso. Para você em qualquer lugar do país e do globo, né? Em qualquer lugar que você estiver. Então, é a verdade de onde você estiver, porque a palavra, a verdade é que a gente está levando ali para... Aí uma coisa que a gente fala, né? Venha sem cabeça. Mas como assim? O pastor Hélio fala isso também, né? Como assim? É porque a gente tem o que a gente acha, o que a gente pensa. Sim, aquela caixinha, né? O que a gente foi moldado. Ensinado. Mas aí, vem cá, a palavra diz isso. Eu achava isso. A palavra diz outra coisa, eu achava outra. Daqui a pouco, você vai dizer assim, eu achava, agora eu não acho, não. Eu tenho certeza do que a palavra diz. Isso. Pronto, então vai sem cabeça. Tira Deus da caixinha. Vai arrumar as gavetas e deixa que Deus vai moldando você pela palavra. E daqui a pouco você está botando em prática, crescendo. E sempre, sempre, a prática da palavra, ela nunca é só para a gente. Não é mais sobre nós. Sim. Ela vai alcançar outros, Sim. que é o objetivo do Pai. Amém, isso mesmo. Então, está convidado para fazer a escola. Convidado, gente. Muito obrigada pela você estar conosco até agora. Que você possa compartilhar esse link para alguém, né, que possa edificar outras vidas. Muito obrigada a pastor Wellington por estar aqui me ajudando, a Ana e o Marcos, tá? E uma boa semana para vocês. E nós não podemos terminar sem essa frase, né? É que sem o Espírito Santo não dá. Mas não dá mesmo, gente, tá? Nós somos totalmente dependentes dele, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem na paz. Até lá.